Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Funcionando? Sim. Bom, boa tarde de novo, pessoal. Eu sou a Vivian, especialista de sustentabilidade na Enel. E eu não sei se eu tenho uma tarefa fácil, mas eu sei que pelo menos está sendo muito gratificante. A gente finaliza agora os painéis, né? Depois teremos um debate. E aí, participando ao longo de de ontem e hoje, vendo as diversas palestras que a gente teve, os diversos debates que a gente teve, eu me sinto muito feliz em ver que tem uma conexão muito grande entre tudo que a gente está falando. Ontem a gente já comentou, os nossos diretores já iniciaram falando a fala da importância do tema da questão climática para a Enel. A gente teve a palestra do Walter, a gente teve a palestra do Dr. Gon, a gente teve a palestra agora do Dr. Bowles também, de manhã do Steve, e aí a gente começa a conectar um monte de pontos dessas próprias palestras que a gente ouviu. Por exemplo, da importância que a gente tem dos compromissos que a Enel possui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como as empresas que são mais sustentáveis estão retendo os seus talentos, e aí eu acho que a gente vai comentar um pouco de como a Enel tem tentado fazer isso. A gente vai comentar também das questões mais tecnológicas, de como essas diferenciações de tarifas e tecnologias, por exemplo, que o Salas comentou pela manhã e o Dr. Bowles comentou agora novamente, das diferenciações de tarifa com alguns dos equipamentos que estão, que o Renato, por exemplo, vai apresentar. A gente vai falar dos investimentos em projetos. A gente tem projetos de pesquisa, a gente tem projetos de eficiência energética e os projetos que vamos apresentar hoje já falam desses dois pontos também, perpassam por esses dois pontos. Como a comunicação com as pessoas é importante, então também a gente vai ter exemplo disso na nossa palestra de agora. E aí essa conexão, né, do tudo que a gente está fazendo nesse momento que a gente vive. Problema técnico? Foi. Nesse estado, né, que a gente vive, nesse momento, nessa criticidade. Falamos em vários momentos sobre os impactos que a gente está enfrentando nas cidades, sobre os eventos extremos, mas também os impactos que as cidades, né, esse retrofit desse crescimento populacional, desse aumento de consumo, a degradação ambiental que a gente está vivendo, e como são complexas as soluções, nada aqui é muito fácil. Mas e aí, como a gente tem isso? A gente tem alguma alternativa para tanto? E aí eu acho que é a conexão de tudo que a gente está tratando hoje, ontem e hoje, né? A Enel trabalha com uma atividade de uma conjunção de conceitos. A criação de valor compartilhado, a economia circular estão dentro desse conceito de inovação e sustentabilidade, o innovability que a gente trabalha. E aí a gente tem... temos um problema técnico. Não estou conseguindo voltar e ficou branquinho. Bom, tivemos algum problema técnico aqui, mas a gente segue, o que o slide já está na cabeça, depois a gente retorna. Tiveram duas fotos que não saíram. A gente hoje em dia trabalha com dois conceitos dentro da Enel. A economia circular, com os seus 5 pilares, e também os nossos compromissos com os objetivos... Tati, eu acho que teve algum problema com as figuras. Mas a gente vai passando e vai indo aqui, que a minha parte eu consigo seguir. Então, a gente trabalha com alguns pilares, né? Insumos circulares, por exemplo. Então, a gente pode utilizar energias renováveis para fazer a produção de um material. Ou, em alguns casos, como, por exemplo, dos medidores que a gente vai falar agora, a gente pode pensar no futuro para a utilização do plástico para esses medidores, como tratar esses materiais. A extensão de vida útil é outro pilar da economia circular que a gente trabalha. Então, quando a gente está falando num equipamento como o medidor, por exemplo, na utilização de upgrade desse medidor e não só descontinuar esse medidor. O compartilhamento também é um outro pilar que a gente trabalha, produtos como serviço e novos ciclos de vida.
Por exemplo, como a gente consegue fazer a reutilização de materiais. Materiais esses que estavam dentro da obra, materiais que a gente teve de medidores antigos. Então, como a gente consegue conectar isso dentro dos 5 pilares que a gente trabalha de economia circular. E aí a gente começa a desenvolver ou... Eu acho que, Tati, só estou olhando aqui o próximo slide, aí eu acho que teve algum crack. Não passar o slide durante 1 minuto, ok. Problemas técnicos aqui, pessoal. Não, ele estava até certo aqui. Na hora que não vai para a apresentação, ele estava certo. Mas, então, continuando aqui, enquanto a gente está tendo problema técnico, como é que falavam? Você que faz ao vivo, né? Enfim, vamos continuando. Então, como é que a gente consegue conectar esses projetos, todos esses projetos que a gente vem trabalhando dentro desses pilares e tentar contribuir para uma maior resiliência da rede, como foi falado mais cedo, como a gente tenta trazer o tema da questão climática na comunicação com a população, como a gente tenta fazer a comunicação chegar a eles do que nós estamos fazendo, do que nós não estamos fazendo, como estamos fazendo. E aí os projetos que a gente vai falar aqui, que são 2 projetos, um dos smart meters, os medidores, aqui está certinho para a gente, tá? Foi. Perfeito. Um problema técnico, mas então eu vou até passar só mais esse slide, depois eu vou passar o resto para passar a palavra para os colegas, né? Então, esses são os 5 pilares e os nossos compromissos. Então, a gente vai ver aqui 2 exemplos de projeto que foram desenvolvidos dentro da Enel, que são projetos de muito orgulho para a gente, que trazem essa questão da sustentabilidade, da economia circular e da inovação muito próxima da operação, próxima do dia a dia. E como a gente consegue também comunicar isso e impactar a população através da criação de valor compartilhado, por exemplo. E aí eu vou chamar agora o Giovanni, vou passar para ele. Vai pular? Vai pular o slide? Pulei os slides anteriores, até porque a gente já tinha falado para dar para você. Você quer passando? É o verdinho aqui. Giovanni vai falar isso, vai falar do canteiro sustentável da subestação Entroncamento Lagos. É um projeto piloto que a gente fez com muito carinho e dá mais detalhes para vocês. Obrigada. Boa tarde. Também, desculpa aí pelo meu sotaque. Vamos a começar falando um pouco da subestação Entroncamento Lagos e como a gente trabalhou em conjunto com a área de sustentabilidade da Enel para fazer um lindo projeto que foi uma referência que a gente está tentando replicar em outras subestações atualmente. Eu queria dar também uma introdução, que não está aqui no slide, aproveitando que foi falado de resiliência de rede na parte da manhã, né? Esse projeto, né, nasceu como um estudo, certo, sistêmico da Enel em conjunto com a empresa de pesquisa energética e o ONS, né, como a solução de carregamento da região Campos e da região de Lagos, no estado de Rio de Janeiro, né? Esses estudos dão como resultado, são estudadas várias alternativas, né? E é escolhida a alternativa que apresenta o mínimo custo global. O que quer dizer? Quer dizer que você escolhe a alternativa que atende tecnicamente o que você precisa e que tem um menor custo, tá? Então, essa subestação foi, esse projeto de subestação mais uma linha de transmissão, foi escolhido, né, certo, dentro dessas simulações para se tornar realidade, né? Essa subestação em linha foi construída no município, na região de Lagos. É uma subestação que está interconectada ao sistema interligado nacional, tá? E afeta de forma positiva a 12 municípios, entre eles Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Búzios principalmente, tendo uma presença positiva em aproximadamente 551 mil clientes, tá? Como mencionei, de que maneira afeta a resiliência da rede esse projeto? A gente aumenta a qualidade e a confiabilidade do sistema elétrico da região. Há uns 4 ou 5 anos atrás, a região dependia muito da região de Campos,
subestações de Furnas, né? Então, essa subestação, que em conjunto com uma subestação também construída por uma transmissora, certo, passaram a injetar localmente energia conectada ao Sistema Interligado Nacional, fazendo o sistema da região de Lagos mais independente da região de Campos. Tá? Então, com isso, além da utilização na construção da subestação de equipamentos todos telecomandados, a gente não tem a necessidade, ante algum defeito no sistema, de fazer uma recomposição local. Tudo se faz através do centro de operação do sistema da Enel. Tá? Além de cumprir com as características técnicas de um projeto como esse de grande magnitude, a gente teve o desafio, foi convidado pela área de sustentabilidade, certo, de fazer uma obra sustentável, que estava considerando principalmente dois pilares: a criação de valor compartilhado, trabalhando em conjunto com a sociedade, o meio ambiente, a economia da região, a governança, e também melhorar e introduzir práticas sustentáveis, inovadoras e circulares. O que significa isso? Trabalhar de forma mais amigável com o meio ambiente, fazendo a extensão de vida útil de equipamentos que a gente já não ia utilizar ou a gente estava descartando, compartilhamento de valores junto com a comunidade local e também novos ciclos de vidas, um produto sendo visto como serviço e insumos circulares, além, certo, de boas práticas e experiências que ocupa a nossa diretoria de infraestrutura e redes, certo? A gente se rege por padrões que são globais. Então, a gente tenta padronizar a nível global as melhores práticas para levar a cabo as obras que a gente constrói. Dentro o princípio, né, que a gente começou, é o mais básico, a gente fez um outdoor sustentável, onde a gente, em cercanias da subestação, colocava informações técnicas básicas do benefício que ia ter a região com a implementação dessa subestação, com a construção dela, e também colocávamos informações de tecnologias que a gente estava utilizando, por exemplo, painéis solares, reutilização de água, de chuva ou de ar-condicionado, etc. A gente, dentro do processo construtivo, que foi em parceria com a parceira STN Construções, conseguimos uma economia, reciclando o material, 45,25 toneladas de material reutilizado, dos quais a gente tem 6,51 toneladas de madeira reutilizada. Essa madeira reutilizada principalmente em costas, perto da subestação. Também reutilizamos as madeiras que a gente utilizava na construção das bases civis que iam suportar os equipamentos ou os pórticos. Realizamos a reutilização de 12 toneladas de ferragens. Essa obra teve uma movimentação de terra considerável, onde a gente utilizou 30 mil metros cúbicos de solo reutilizado. Certo? A gente ia fazendo cortes, aterros e conseguimos a utilização aí, reutilização desses 30 mil metros cúbicos de solo, né? A gente também teve o reaproveitamento de materiais, o que evitou um gasto, certo, aproximadamente de 2,5 milhões de reais, e também custos associados à reutilização de materiais, que evitou um gasto de 1,9 milhões de reais aproximadamente. Dentro dessa movimentação de terra, certo, existe uma degradação natural do terreno, e a gente também, dentro dos parâmetros meioambientais que foram aprovados para a execução da obra, a gente teve uma área replantada de 9.500 metros quadrados, associadas a 535 mudas plantadas, tá? Aumentando também ou mantendo a biodiversidade da região. Dentro também da obra, a gente teve um papel importante junto à comunidade local, fazendo a contratação de pessoas que moravam na região, certo? E também a gente fazendo a utilização do projeto Enel Compartilha Oportunidades.
Então, a gente recebe currículos de pessoas que trabalham ou que moram na região. A gente avalia se está capacitado e, caso não esteja, a gente tem programas de capacitação em parceria com a nossa empreiteira, que seria a STN, para posteriormente elas serem integradas ao processo de construção dessa obra, né? E, devido a essa integração com a população, a gente teve mais de R$500 mil investidos em ações junto à comunidade, adicionalmente. E aí não estou alcançando a ler, mas os investimentos provêm de investimento interno e lei de incentivo e programa de eficiência energética. Tá bom? É muito legal, pessoal. Obrigada, Giovanni. É muito legal vocês verem que a gente trata de vários temas enquanto a gente vai fazendo essa apresentação. Por exemplo, o próprio outdoor. O outdoor, normalmente, as obras, né, pelos requisitos legais do Brasil, tem aquela informação apenas de qual é a licença de operação, qual a licença da obra, de operação e etc. E aí a gente já trouxe uma forma nova de comunicar com a população, mostrando o que é essa obra, como ela está sendo realizada no seu conceito de circularidade, sustentabilidade e o que ela vai trazer de criação para o entorno. Então, a gente já também procura dar visibilidade para um impacto positivo da região para a população. Giovanni comentou da reutilização de materiais, vocês viram ali na foto, tem uns bancos de madeira. Esses bancos de madeira foram com madeira da própria obra, que foram reutilizados, criando uma área de convivência para os nossos colaboradores. E, no final da obra, a gente identificou que existiam, logo perto da subestação, uma área pública. E aí, junto com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, a gente teve várias parcerias com a região, com a cidade de Rio das Ostras, a região de Rocha Leão. Também doamos esse material para ser utilizado ali pelas próprias crianças. Aquele painel que foi pintado ali atrás, além do muro, foi todo um trabalho que a gente fez através dos projetos de lei de incentivo, por exemplo. Então, um financiamento que a gente tem por lei e podemos utilizar, foi feito em parceria com a comunidade local, com artistas locais, contando a história daquele local. Então, são várias atividades que a gente foi fazendo ao longo da construção dessa subestação, que, como o Giovanni muito bem pontuou, é uma subestação automatizada e aí agrega a questão da resiliência para a nossa rede, né, falando nessa questão inicial que a gente falou nesses 2 primeiros dias, mas também essa relação com a comunidade, com o que a gente está trazendo para o meio ambiente também. Então, acho que é um projeto que foi muito legal, como o Giovanni falou, a gente vem tentando replicar isso em outras atividades dentro da Enel, em outras obras também. A gente tem também as obras, por exemplo, da Green Power, que também trazem o canteiro sustentável e todo esse processo de tecnologia. Então, é muito interessante. E aí, falando de outros projetos agora... Vivian, antes de passar claro. ao próximo tema, é muito importante mencionar que, na hora de realizar esse projeto, tomar ele com seriedade, né? O acompanhamento das ações, os indicadores, os KPI, é muito importante fazer esse seguimento para ter um resultado positivo e não ficar só no papel. Perfeito. E já tomando, então, aqui a deixa, a nossa parceria com as empreiteiras que trabalham conosco também é muito importante nesse sentido, e aí foi muito interessante ver desenvolvendo esse projeto com eles também, porque a gente mais cedo estava falando da questão da cultura da emergência climática, ou como a população se impacta, mas muitas das vezes a gente... as empresas não têm uma cultura de acompanhamento de informações e tudo mais. Então, a gente vê isso sendo desenvolvido também com os nossos parceiros. É muito legal. E aí, obrigada, Giovanni, de novo. Por favor, sinta-se à vontade de complementar. Mas, só para dar tempo para o Renato, um outro projeto que a gente tem muito interessante também, que iniciou como um projeto de pesquisa e desenvolvimento, mas traz toda essa questão da tecnologia, da automação da rede, da possibilidade da gente ter diferentes tarifas, como o Dr. Bowles estava falando mais cedo, de ter essa conexão com a rede, é o projeto dos medidores. Aí eu acho que está com você já.
Então, é o projeto dos medidores. A gente tem esse primeiro piloto acontecendo em São Paulo, e aí o Renato vai poder dar mais informações para vocês. Acho que não está saindo. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho no projeto Smart Meter em São Paulo, né? A gente começou o projeto de instalação de medidores inteligentes em 2021. A gente já está aí com quase 800 mil medidores instalados. E aí eu vim trazer aqui os benefícios que o medidor traz, né, para a sociedade, no que tange a sustentabilidade. Eu vou tentar falar aqui dos principais benefícios. Tá? A gente vai começar com um vídeo para contextualizar aqui para todo mundo como é que funciona o medidor, né, os benefícios, e depois eu vou explicando um pouco mais com detalhes os benefícios do projeto. Não sei como é que dá play aqui. A gente dá play aqui ou vocês? Sou eu mesmo. Modernity and high technology. This is Enel's smart meter. In 2021, Enel took another step towards smart service provision, offering our customers convenience and improved energy management by allowing them to monitor their daily consumption. All thanks to the installation of the smart meter. The smart meter project began with the P&D program, where traditional meters were replaced with smart meters. Our action is aligned with a technological advancement in everyone's life. If my TV is smart, so is my energy meter. With this new technology, our customers began to track their consumption daily and to estimate their energy bills using Enel's app and website. Enel brings a significant technological advancement to the energy supply relationship and the customer-provider relationship, positively impacting the entire value chain, from the industry to our customers. The implementation of smart meters was already an innovation by Enel worldwide. In Brazil, in just over 2 years, more than 640,000 smart meters were installed. This year, we expanded our reach, and in the first quarter of 2024, we achieved 755,000 smart meters installed at Enel São Paulo. We have the largest smart meter park installed in Brazil. Besides being faster, the smart meter introduces the concept of digitization, making our customers aware of sustainable consumption. Can nowadays estimate of what I'll spend next month. Because it becomes simpler for us to track our consumption. You can understand it much better than the other one we had. Now I can organize myself better, right? I need to know if I can budget my incoming money well enough to pay the bills. So I can get a better overview of my monthly savings. In the app, you can track your bill itself because we're not caught off guard anymore without that anxiety, wondering how much my electricity bill will be, what I have spent. You can track through the app what you're spending, you monitor your consumption daily, right? With the Smart Meter project, we've opened up possibilities for new technologies, a new future. Bom, então vocês podem ver que o medidor não é só um medidor inteligente, né? Isso aqui é uma solução tecnológica que proporciona e agrega muito valor à cadeia, a toda a cadeia, né? O cliente ele consegue fazer a gestão acompanhar todo o seu consumo através do aplicativo. Então a gente troca todos os medidores convencionais, coloca os medidores Smart Meter, a própria rede de energia, né? O próprio cabo, o fio do cliente ele conduz o sinal PLC até o concentrador. A gente instala um concentrador na estação transformadora, no transformador de baixa tensão. E aí, através de GPRS, a gente manda todos os dados para a nossa plataforma e disponibiliza isso para os clientes. Então, os clientes conseguem ter todo esse consumo, a gestão do seu consumo. Isso é bastante interessante para o cliente se policiar do consumo, saber o horário que ele mais consome. Ele pode tentar segurar um pouco o seu consumo. Tá? E aqui são alguns benefícios que o projeto traz. A gente marcou aqui destacou, né, 4 maiores benefícios, mas eu vou falar também do balanço de energia, porque o balanço energético nada mais é do que a gente conseguir medir o consumo em determinado transformador, né? Então, a gente consegue ver se tem
perda de energia saindo daquele transformador. E aí, para fazer uma inspeção, para verificar fraudadores na rede, a gente consegue, com esse balanço energético, identificar os piores transformadores, onde tem maior perda, e direcionar a nossa inspeção para esses transformadores. Isso, né, a gente sabe que o consumidor, que é fraudulento, ele não tem gestão no momento do consumo, ele simplesmente deixa ar-condicionado ligado, ele consome a revelia sem nenhuma preocupação. Então, isso, com certeza, também gera um desequilíbrio na nossa rede, perdas, né, e não é sustentável. Tá? As operações remotas, né, então, todas as operações de religa, leitura, tudo a gente faz remotamente, a gente não precisa mais mandar uma equipe em campo, né, isso gera custo, gera emissão de CO2, então, isso tudo também está apoiando positivamente no projeto, na questão de sustentabilidade, né? A resposta à demanda, a flexibilidade da tarifa, por exemplo, que a Vivi comentou, né? A gente consegue remotamente configurar o medidor, por exemplo, para o medidor que hoje está operando como um medidor convencional, como se fosse um convencional, ele virar uma geração distribuída. Então, se o cliente vai lá e instala um painel solar, a gente reconfigura remotamente o medidor, sem precisar ir a campo, e, a partir daí, o medidor ele começa a entregar também a energia reversa, né? Ele se torna bidirecional. A questão também da bandeira branca, né? Tarifa branca, que a gente tem também, que você pode, o cliente convencional ele pode migrar para a tarifa branca e, a partir daí, ele vai ter o seu consumo de acordo com o seu horário, né? Fora ponta. Isso também acaba tendo uma melhor gestão da rede. Os sensores de rede, também isso é bastante importante para a gente identificar falhas. Então, por exemplo, o cliente fica sem energia, ele entra em contato com a empresa, a gente consegue enxergar se realmente tem uma falha ou não naquele medidor, e aí a gente consegue ir rapidamente direto ao ponto da falha, né? Com base nos dados que a gente colhe da rede. Isso aí acelera o nosso processo de atendimento ao cliente e, além disso, evita deslocamentos improdutivos, porque quando você não tem essa gestão, você está cego, você acaba indo a um cliente que, de repente, não teria necessidade, porque, de repente, ele já voltou com a energia, ou o problema é interno do cliente. Então, com essa gestão, esses sensores da rede, isso facilita bastante, né? E tem também a redução do consumo, da emissão de CO2 por conta do menor deslocamento, né? Evitar improdutivos. E o que a Vivi também comentou, do firmware, né? Então, assim, se a gente tem uma nova necessidade, tem uma nova regulação, a gente consegue, muitas das vezes, não sempre, né, tem a limitação do hardware, mas a gente consegue fazer adaptações no firmware e fazer essas atualizações remotas sem precisar trocar o medidor, né, isso é bastante interessante, né, e aí criar novos alarmes, adaptar uma nova regulação, né, a gente tem várias funcionalidades que podem ser criadas e disponibilizados para o medidor sem a necessidade de uma troca ou até mesmo em campo. Tá? E tem outras questões também de cibersegurança, leitura e configuração remota, e ele ser bidirecional, como eu comentei na questão da flexibilidade das tarifas. Aqui são os benefícios, né, que geram um impacto na sociedade. Tá? Então, pensando na distribuição, a gente tem operações digitalizadas e mais confiáveis, a gente consegue ter uma gestão melhor da rede, né? A gente melhora o nosso relacionamento com o cliente, porque a partir do momento que a gente consegue atendê-lo mais rápido, isso é vantagem para o cliente. Tá? E tem a redução de perdas, que impacta também todos os nossos indicadores em si, né? A gente tendo um balanço energético adequado, né? Esses alarmes que o medidor ele entrega, por exemplo, quando o medidor ele tem uma tampa, quando alguém abre a tampa, a revelia, sobe um alarme para a gente sabe que alguém mexeu no medidor. Então, isso tudo é importante para identificar possíveis fraudes. Tá? A questão do benefício para o consumidor, né? Ele vai ter, no aplicativo, como eu comentei, ele tem a gestão do seu consumo, então ele consegue entender aonde ele gasta mais, o que ele gasta mais. Né? Ele tem um atendimento mais rápido, mais ágil, porque é tudo remoto, então o cliente que está inadimplente e teve a sua energia suspensa, uma vez que a gente identifica o pagamento, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos depois, ele já tem a energia restabelecida, sem necessidade de nenhuma interação humana. Né? Ele basta constar o pagamento lá, que automaticamente o sistema identifica, manda o comando de religa e o cliente fica com a energia restabelecida. Então, isso
é um ganho para toda a cadeia também. A questão da segurança, você tem menos contato com o medidor, uma vez que tudo passa a ser remoto, então isso ajuda bastante. Os impactos na sociedade, né, que são assim, a melhoria da modernização da infraestrutura, porque a gente está trocando toda a parte dos medidores em si, a flexibilidade das tarifas, como eu já comentei no slide anterior, e a economia circular, né, a questão da sustentabilidade. Eu vou falar no próximo slide sobre como está sendo feita essa troca desses medidores, né? Então, a gente tira um medidor antigo, obsoleto, e bota um novo. E qual o destino que a gente dá para esse antigo, né? Isso é importante também. E a questão da redução do CO2, porque toda a cadeia está sendo impactada, né? A gente está com a quantidade de carros, veículos disponíveis na rua está reduzindo com o projeto. Então, isso é bastante importante. E na questão da indústria, né? Desenvolvimento da indústria 4.0, né? Geração de emprego, a gente já formou mais de 500 técnicos, né, lá no Senai, em São Paulo. Então, a gente pega esses alunos do Senai e a gente está incentivando aos alunos a fazerem o curso técnico. A gente pega e já saem de lá empregados, trabalhando dentro do projeto. Então, isso é bem legal também, gera bastante impacto na sociedade. E por último, a capacidade e transmissão de energias evitadas. Falando aqui de como funciona o processo, né, do medidor. A gente tira o medidor obsoleto, esses medidores são bem antigos, né, então, o conceito de design circular, né, sustentabilidade, desde a concepção do medidor, redução dos impactos e recursos naturais. Então, a gente tira esses medidores, né, a gente parte do material dele aproveitado, o que é vidro, o que é metal, o que é plástico, a gente consegue reintroduzir na cadeia. Então, a gente já tem um potencial de mais de 6 mil toneladas de resíduos, tá, para poder conseguir evitar que isso vá para o meio ambiente. E a gente está dando mais novas oportunidades agora para esses medidores antigos, que antes não tinham um destino que não fosse sucatear. E aí, outro ponto importante que o projeto está proporcionando, a partir do momento que o cliente vira Smart Meter, ele começa a ter mais contato com o seu consumo, ele começa a se modernizar também. E aí, uma das coisas, um dos benefícios que a gente está conseguindo no projeto é levar esse cliente para a fatura por e-mail. Antes, a fatura era impressa, o cara tinha que ir em campo, imprimir a fatura, mesmo que ele fosse Smart Meter, né? Mas quando ele passa a se modernizar junto com o seu medidor, ele começa a aderir a essa fatura por e-mail. Então, a partir daí, a gente não precisa mais ir em campo, não precisa imprimir aquela fatura, né? Já tem praticamente o dobro dos clientes de Smart Meter, percentualmente falando, né? Com relação aos clientes convencionais, que ainda não têm um medidor Smart Meter. Então, 45% desses clientes já têm a fatura por e-mail. Então, o processo é de ponta a ponta, automatizado e sem necessidade de ir a campo. E aí, com isso, a gente já evitou quase 600 mil litros de água por conta do papel que é gasto aí para a emissão das faturas, né, para a impressão das faturas. Né, e isso equivale aí a 42, na verdade, o projeto, né? O projeto como um todo, ele pode chegar até 42 milhões de litros de água por mês evitados, né? Porque a gente está instalando cada vez mais medidores, então a quantidade de clientes que vão aderir à fatura, a estimativa aqui somente também, e a gente vai acabar conseguindo fazer com que a gente tenha uma redução bem significativa aí. Tá? E aí, por último, né, a questão de todo o projeto, de tudo que a gente está evitando, de equipes em campo, veículos em campo, todo o benefício do projeto, a gente está estimando que a gente até agora, na verdade, já tem 79 toneladas de CO2 evitado, né, e assim, equivale a 607 árvores da Mata Atlântica. E espera-se que, no projeto como um todo, espera-se que a gente tenha aí uma redução de 20 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Obrigada, Renato. Eu acho que
ponto muito importante também da gente comentar é que esse medidor atualmente é feito todo no Brasil. Ele entrou como um projeto de pesquisa e desenvolvimento e atualmente ele é todo produzido em Manaus, né, com vários equipamentos. Então a gente também fomenta de forma bastante interessante a nossa indústria, com essa cadeia sendo criada, novos medidores, foi o que o vídeo falou, você comentou, né, a gente tem o maior parque de medidores atualmente, impactando positivamente também essa outra parte. A gente também tem, você comentou também, eu acho que é bastante importante a gente comentar, esses medidores que saem da rede, os antigos, a gente tem toda uma política de reciclagem desse material, com toda o vidro, o plástico, o vidro, plástico e os metais voltando para a cadeia produtiva. Então, a gente busca formar também parcerias, identificar novos estudos e novas formas de trazer a indústria junto com a gente para essa parceria, porque a gente entende que o impacto da Enel é um impacto integrado e geral, né? Eu acho que a gente tem, como eu comentei no início, essa integração de projetos que fazem numa empresa buscar a sustentabilidade, são desafios no dia a dia, do desafio dos indicadores de acompanhamento, de como a gente faz as nossas obras, ou no processo de instalação, do treinamento. A gente sabe que a produção e instalação do medidor não é uma atividade fácil, mas vocês têm uma tecnologia muito grande por trás para fazer isso. Então, é gratificante também trabalhar dessa forma, né, de uma forma integrada. E aí, só para complementar e dar a palavra para vocês, para a gente ir finalizando, outra coisa que eu acho que é bastante interessante, mesmo numa empresa do tamanho com a Enel, Salas de Manhã estava falando que, pelo tamanho da Enel, às vezes até a gente mesmo não consegue saber tudo o que está acontecendo um com o outro, né? A gente tem o plano de resiliência, mas, ao mesmo tempo, ele comentou que um ou outro colega não estava sabendo, etc. e tal. Mas eu acho que também, pelos nossos projetos de sustentabilidade e economia circular, a gente faz essa integração de áreas completamente diferentes e diversas. Então, essa integração dentro da empresa, da área de engenharia, da área de tecnologia e da sustentabilidade, de uma forma ou de outra também se reflete no nosso intuito de fazer essas integrações entre parcerias público-privadas, parcerias entre nós e a academia. Então, eu acho que esse evento também compartilha muito do que a gente aqui tenta fazer com as integrações. Vou deixar vocês complementarem, mas agradeço mais uma vez, agradeço por terem mostrado projetos tão interessantes para todos. E aí, vocês complementando, a gente abre para ser eventuais perguntas. Obrigada. Não só agradecer o convite, e Vivian complementou de forma magistral aí todo o projeto de entroncamento Lagos na parte de sustentabilidade. Então, agradecido, e aí passar a palavra a Renato e posteriormente perguntas caso vocês tenham. Só agradecer também o convite. Foi um pouco correria, mas deu tudo certo. E é isso, quem tiver perguntas, alguma coisa relacionada ao Smart Meter, ou então a questão que foi apresentada pelo Giovanni,